Olá pessoal, espero que todo mundo que esteja me escutando aí esteja bem. Eu estou muito bem. Mais uma vez quem fala aqui é o professor João. Estamos aqui agora para mais uma aula de literatura, a aula de literatura dessa semana. Nas semanas passadas, nós estávamos fazendo uma introdução sobre o estudo da literatura, sobre tudo que abrange o mundo da literatura. Então, nós falamos sobre as funções da literatura, sobre a importância da literatura, falamos sobre como a literatura se apresenta, os gêneros literários, falamos sobre arte, vimos que a literatura era a arte de escrever, vimos um pouquinho dos primórdios da arte, vimos a arte lá na pré-história. E a partir de agora, nós vamos aprofundar mais nosso estudo. Na aula de hoje, a gente vai especificamente entrar de novo dos gêneros literários, só que agora nós vamos falar de uma parte mais específica. Nós vamos estudá-los mais a fundo. Então a gente vai ver, por exemplo, no gênero épico, as maiores obras épicas são as epopeias. Então vamos estudar a estrutura de uma epopeia, quais são as epopeias mais famosas, quando elas se localizam e etc. Enfim, isso com todos os gêneros literários, assim como o gênero lírico, como o gênero dramático e etc. E a partir da semana que vem, vamos começar a estudar os estilos de época. Então vamos estudar a literatura e a arte na Idade Média, então vamos estudar o travadorismo, o humanismo, vamos estudar a literatura e a arte na Idade Moderna, então vamos estudar o classicismo, um pouquinho do humanismo, porque o humanismo está ali com um pezinho, né? Na verdade ele é uma parte de transição. Vamos estudar o classicismo, vamos estudar o barroco, o arcadismo, né? E assim sucessivamente. Então, gente, vamos só retomar algumas coisas que a gente falou nas semanas passadas. A gente viu que a arte é uma das maneiras de se ter conhecimento sobre a cultura de uma sociedade, de uma civilização. É uma expressão da cultura, é uma forma de cultura, né? É um fator de conhecimento de si mesmo, de autoconhecimento do homem com ele mesmo, do homem com o povo, do homem com a civilização, do homem com o tempo em que ele vive, em que ele está inserido. Segundo Aristóteles, na arte poética, Aristóteles, que era um grande filósofo grego, que deixou legado suficiente aí para milênios e milênios e séculos e séculos, e na arte poética, Aristóteles define a arte como mímese, como imitação da realidade do homem, dando à arte a possibilidade de pensar sobre a vida do homem, dando o homem pensar sobre a sua própria vida, a questão do autoconhecimento, a questão de se encontrar como homem, de se autocriticar, de criticar uma realidade, né, de se divertir, de entretenimento, de sonhar. Então, assim, essa é arte, na verdade, a arte é tudo, né? A arte é a vida. E a arte ela se expressa por meio da música, por meio da pintura, por meio da literatura, por meio da dança, por meio da escultura, por meio do teatro, né? A arte ela se expressa de diversas formas. E ela se transforma ao longo do tempo. Então nós vimos, por exemplo, os primórdios da arte, que foi na pré-história. Então vimos lá que a maior expressão da pré-história são as pinturas rupestres, que era a maneira que o homem tinha de se comunicar, de relacionar alguns aspectos com caça, com coleta, e é um instrumento que hoje os estudiosos possuem para estudar os pré-históricos, as civilizações da pré-história, por exemplo. A arte na Era Antiga já adquire um outro valor, um valor estético muito grande, de perfeição. No caso, na arte na Idade Média tem um valor muito religioso. Então a arte ela vai se transformando ao longo do tempo. Vale a pena a gente pensar nisso, né? Vale a pena pensar por que a gente vai, por exemplo, num cinema, vai numa peça de teatro, vai num show, vai num museu, vai na biblioteca. Por quê? Só por entretenimento? A gente vai buscar conhecimento. Tanto conhecimento sobre o mundo, sobre conhecimento sobre nós. A gente vai porque a gente se identifica com o que está sendo representado, enfim. E tudo isso é arte, né? E nós vimos que literatura é a arte de escrever. É a arte da escrita. E aí, gente, só pra gente falar sobre a questão da identificação e etc. A apostila, a ficha que vocês receberam hoje, ela tem um poema de Manuel Bandeira, que é um autor da primeira geração modernista, um poeta da primeira geração modernista aqui do Brasil, mais ou menos ali no início do século XX, e que um poema dele que representa muito essa questão da arte, da identificação da arte com um ser humano. O poema se chama O Bicho. Vamos ver. Vi ontem um bicho na imundice do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão. O bicho não era um gato. O bicho não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Gente, pelo amor de Deus, o poema aqui, ele faz essa analogia do homem com um bicho, do ser humano como um bicho, ao passo que ele, de fato, utiliza-se o bicho como metáfora para o homem, e no final ele revela que o bicho é um homem, né? E quando ele fala que o bicho, no caso o homem, vive na imundície de um pátio, vive catando comida entre o lixo, quando acha alguma coisa, não importa o que é, não importa o cheiro que tem, engolia logo, com rapidez. Então, a gente está falando aqui de uma situação de extrema pobreza, de uma situação de extrema miséria. Quantas pessoas hoje no mundo
morrem de fome? Quantas pessoas no mundo hoje vivem numa situação de extrema miséria? Esse é um poema de Manuel Bandeira do início do século XX. Modernismo, já é idade contemporânea. Mas esse poema poderia ter sido escrito há 1000 anos atrás, poderia ter sido escrito hoje, ele poderia também ser escrito daqui a 1000 anos também. Então, assim, a gente vê aqui como a arte, como a literatura, ela é a representação da realidade. E existe essa questão de identificação com a realidade, com o homem e com a sociedade, com a civilização. Na literatura, a gente estuda os textos literários, os textos que possuem essa linguagem diferenciada, essa linguagem, em sua maioria, no sentido conotativo, no sentido figurado, com uma carga muito grande de figuras de linguagem, de recursos estilísticos que compõem a linguagem. E esses textos literários, eles se apresentam de duas formas, ou em prosa ou em poesia. Em prosa, eles se apresentam um texto corrido, em divisão paragráfica, e a poesia se dispõe em versos, em estrofes, no conjunto de versos. De maneira geral, esses textos, tanto em prosa como em poesia, eles são divididos, como a gente já viu, em gêneros, de acordo com as suas características estruturais e estilísticas, Porque os textos, eles são muito diferentes entre si. A gente não pode dizer que um poema jamais é similar a um conto ou a um romance, por exemplo. São coisas extremamente diferentes. E esses gêneros gerais, eles dividem esses textos também com essas características, essas diferenças estruturais. A divisão mais clássica dos gêneros literários que a gente viu na aula de introdução é a divisão de Aristóteles, em sua arte poética, que a gente já comentou na aula de hoje, que é a divisão dos gêneros em épico, lírico e dramático. Com a evolução da literatura, com a evolução das civilizações, a gente tem a origem de um novo gênero, que é o gênero narrativo, a partir mais ou menos ali do finalzinho do século XVIII, início do século XIX, que surgem os primeiros contos, os primeiros romances, as primeiras grandes obras em prosa que nós temos. A gente vai retomar esse estudo dos gêneros literários, a gente vai aprofundar um pouco mais, tanto no gênero épico, quanto no lírico, como no dramático, e vamos estudar esse novo gênero, o gênero narrativo. Então vamos começar pelo gênero épico. Gente, não é novidade para ninguém. Nós já vimos que o gênero épico, ele vem de uma tradição oral, em que eram poemas cantados por rapsoutos, que chamam os poetas cantores, entre aspas, vinham da tradição oral. E eles eram grandes poemas com a linguagem dificílima, extremamente rebuscada e difícil de se ler. Eram grandes poemas, eram grandes narrativas míticas, com um grande caráter místico, que vinha daquela tradição da mitologia grega e etc., em que os deuses eles possuíam características humanas, mas que eles eram deuses, não chamavam de ser deuses, que guiavam as ações humanas. Eles eram poemas que possuíam esse caráter místico e que eles utilizavam-se de um herói, de fato de um herói, que simbolizava todo um povo, toda uma civilização, com a finalidade de contar um fato histórico e de dar uma moral àquela aventura. O herói, ele simbolizava ali um ideal coletivo dentro de um acontecimento histórico. O herói, ele tinha uma missão, ele era predestinado a algum feito. E mais ou menos essa era a composição das narrativas épicas. O gênero épico, as narrativas épicas, as epopeias, elas surgem na Grécia Antiga. As primeiras narrativas que se tem conhecimento da literatura é a Ilíada e a Odisseia de Homero, que são as grandes epopeias clássicas e que servem até hoje de inspiração para pessoas que escrevem textos épicos, e que por muito tempo que foi inspiração para Virgílio na Roma Antiga para escrever a Eneida, foi inspiração para Camões para escrever os Lusíadas já na Idade Moderna, ali no Classicismo. Então são as epopeias clássicas, E essas epopeias clássicas, elas possuem uma estrutura, eram divididos em proposição, invocação, narração e epílogo. A proposição era a apresentação do tema, do momento histórico que vai se narrar, e a apresentação do herói. No caso, por exemplo, da Ilíada, o herói era Aquiles. No caso da Odisseia, o herói era Odisseu. Depois, a invocação. A invocação era quando o poeta ele pedia a inspiração às musas, as divindades inspiradoras da poesia. A gente vive numa época de muito misticismo, de muita mitologia. Então tinha esse caráter mítico das musas, dos deuses. Então o poeta ele invocava as musas. Inclusive no material de vocês tem uma parte do proêmio da Odisseia em que acontece em que Homero ele invoca as musas. Vou dar uma lidinha para vocês. Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito peregrinou, desde que fez as muralhas sagradas de Troia. Muitas cidades dos homens viajou,
conhecer seus costumes, como no mar padecer os sofrimentos inúmeros na alma, para que a vida salvasse e a de seus companheiros à volta. É óbvio que isso é uma versão modificada, é uma versão adaptada, né, para a linguagem um pouco mais do dia a dia, né, mas isso é uma versão da invocação, da proposição da invocação às musas, no caso da Odisseia. Aqui também pode-se pegar um pouquinho desse trecho, que, por exemplo, que ele já caracteriza o herói também, que fala que Odisseu é um herói astuto, por exemplo, né. No caso da Ilíada, Aquiles era um herói guerreiro, né. Então, a proposição da invocação, a narração, que é onde eram de fato contadas as aventuras e a trajetória do herói, naquele momento histórico, e no fim o epílogo, em que as aventuras se encerram, em que acontece o desfecho dos feitos heróicos, né? Em que ele tem a parte da moral e etc. E essa é uma estrutura de uma epopeia clássica. Então aqui a gente está falando das epopeias de Homero, na Grécia Antiga, e a epopeia de Virgílio, a Eneida, na Roma Antiga, né? São as epopeias mais clássicas. No caso, a Eneida ela já é uma epopeia de imitação, uma epopeia secundária, porque ela tem essa questão da inspiração em Homero. Para a imitação, a gente tem a Eneida, né, que o herói é Enéas, né, que conta mais ou menos ali aquela parte da Roma Antiga. Temos mais pra frente os Lusíadas, em que o herói é Vasco da Gama, naquela questão do espontaneismo comercial e marítimo de Portugal. Já nessa questão, já mais para os Lusíadas de Camões, já não temos mais tendo aquela questão mítica e da mitologia, dos deuses, não temos mais já a estrutura tão clássica, né? Nem tão pouco nas epopeias mais contemporâneas, como por exemplo Robinson Crusoe, o Conde de Monte Cristo, em que o herói é um humano comum, é um homem individual, né? Não tem essa questão da coletividade, da questão mítica da coletividade, não existe isso, né? Começa a surgir também até uma questão do anti-herói, a figura do anti-herói, o herói que não é herói, como por exemplo na brasileira a gente tem Macundaíma, por exemplo, o herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade. Outro gênero que nós estudamos nas primeiras aulas de introdução e que nós vamos aprofundar agora é o gênero lírico. O gênero lírico, também pela definição de Aristóteles, também surgiu na Grécia Antiga, e o nome do lírico, ele vem de que, eu falei para vocês, né, que os poetas antigos, tanto da Grécia quanto de Roma, os poemas eram cantados, tem também essa tradição oral, e eram acompanhados musicalmente pelo instrumento chamado lira. Então daí o nome lirismo, né? Um gênero lírico. Nesse gênero, os textos líricos, eles possuem aquela questão da expressão do eu poético, do eu lírico, né? Da voz do poema. Lembra que eu falei para vocês, a voz do poema não necessariamente é a voz do autor. Por exemplo, o autor pode ser um homem e quem fala no poema é uma mulher, por exemplo, né? A voz do poema é uma mulher. Então, os textos líricos, os textos que fazem parte do gênero lírico, eles são caracterizados pela expressão do eu lírico, pela expressão da voz do poema, que não necessariamente é a voz do autor. Por isso, esses textos eles são carregados de muito intimismo, de muito sentimentalismo, de muito individualismo, de muito egocentrismo. Ele é formado por exemplo, todos os verbos e todos os pronomes, eles estão na primeira pessoa do singular, ou no máximo na primeira pessoa do plural, né? Sempre incluindo a voz ali do poema, sempre incluindo o eu lírico nas questões que estão sendo levadas em consideração naquele texto, naqueles versos. São textos que, em sua maioria, possuem um grande trabalho da linguagem. Então a gente tem a questão de muitas figuras de linguagem, como metáforas, metonímias, aliterações, né? Para dar sonoridade às palavras, para dar ritmo, para fazer recursos de repetição, para dar uma questão de musicalidade, de suavidade ao tom do poema, né? Temos também aquela questão da metrificação, das rimas, da divisão dos versos nas estrofes, né? Então são textos em que se há um trabalho muito grande da linguagem. E por isso que se diz, por exemplo, que aqui nesses textos, por exemplo, temos predominantemente a função poética da linguagem, que nós vamos estudar isso mais para frente, né, nas aulas de redação, quais são as funções da linguagem, né? Uma delas é a função poética, muito presente nos textos líricos, nos textos do gênero lírico. E aí veremos as principais formas do gênero lírico, como é que eles se apresentam, né? A primeira forma é o soneto, né? É a forma mais clássica, é a mais conhecida, é a forma mais especial dos textos líricos, é o soneto, né? Que são poemas que são compostos por 14 versos e 4 estrofes, né? A primeira estrofe tem 4 versos, a segunda estrofe também tem 4 versos, a terceira estrofe tem 3 versos e a última estrofe também tem 3 versos. É o que a gente chama do clássico 2 quartetos e 2 tercetos, né? Isso é o soneto.
Aqui no Brasil, por exemplo, que também é um exemplo que tem na postura de vocês, temos Vinícius de Moraes, poeta da segunda geração modernista, que é um dos maiores sonetistas da literatura brasileira. Temos também as elegias, que são poemas, são textos que possuem um tom triste, um tom fúnebre, e que, por isso, consequentemente, são grandes digressões moralizantes. Eles possuem um caráter moralizante, né? Em que, mais ou menos, eles atribuem condições fúnebres e tristes da vida do eu lírico para ajudar quem está lendo, os leitores, a superar alguma fase difícil da vida, rolando aquela identificação ali, por estar passando por um momento difícil e etc. Né? Era muito comum as elegias na Grécia Antiga, principalmente em Catulo, por exemplo, e na literatura mais contemporânea nós temos, por exemplo, Fernando Pessoa, que é um dos clássicos da literatura portuguesa. Ele escrevia muito em elegias. Os poemas dele, em sua grande maioria, tinham esse tom um pouco mais fechado. Né? Temos as odes, que esse nome acho que já não é tão esquisito para vocês, né? Esse termo ode. Né? As odes, eles são poemas que possuem um tom mais alegre, um tom mais entusiástico, um tom de louvável, de louvação. Né? Então são poemas que eles buscam a exaltação de uma personalidade, homenagear uma personalidade. Né? Nós temos, por exemplo, um poema famosíssimo de Ojo de Andrade, que é a Ode ao Burguês, que é da literatura brasileira. Né? Nós temos também o exemplo da apostila, por exemplo, é Ode do Gato, de Pablo Neruda. Então também vale dar uma olhadinha lá. Temos uma outra forma de gênero lírico, que são os madrigais. Os madrigais, tanto os madrigais como a écloga, que também é uma outra forma do gênero lírico, eles são poemas com um tom um pouco mais melancólico, mas também com um tom muito pastoril, um tom muito bucólico. Né? A diferença é que, em sua maioria, por exemplo, os madrigais eles são muito mais extensos do que as éclogas, assim, sua maioria, mas assim. Ambos possuem mais ou menos esses temas mais pastoris e bucólicos. A diferença também é que os madrigais, eles apresentam também a figura de um herói, se assemelhando um pouco a alguma característica do texto épico, por exemplo, né? Mas em relação ao texto épico, né, o gênero lírico é muito mais curto. Vocês também têm aquela questão do estudo das rimas dentro do poema, né? As rimas, elas possuem alguma classificação da forma como elas se apresentam no texto. Por exemplo, as rimas elas podem ser ricas quando elas possuem classes gramaticais diferentes. Então, por exemplo, Cristina e ensina. Cristina é um substantivo e ensina é um verbo. As rimas podem ser pobres quando elas possuem a mesma classe gramatical, como, por exemplo, afeição e paixão. São dois substantivos. As rimas elas podem ser classificadas como toantes, como elas possuem a repetição de uma vogal. Então, ora e bola, saltava e mata. Elas são aliterantes quando elas possuem sons iguais, não sons muito semelhantes, como, por exemplo, vozes veladas, veludosas e vozes. Vagam nos velhos, vórtices velozes. Então, existe essa semelhança de sons, né, de consoantes. Elas são rimas chamadas de consoantes quando elas estão entre sons e letras repetidos. Então, por exemplo, terra e serra, amoníaco e zodíaco, rutilância e infância. Podem ser rimas esdrúxulas quando elas estão entre palavras proparoxítonas. Então, por exemplo, é um flamejador dardânico, uma explosão de rápidas ideias que, com um mar de estranhas odisseias, saem do crânio escultural titânico. Podem ser rimas agudas quando elas são rimas oxítonas. Então, dó e sol, fez e vez, ti e vi. Podem ser rimas preciosas quando elas estão entre palavras combinadas. Então, múmia e resúmia, réstia e véstia, águia e aláguia, estrela e vela. Ou, por fim, elas podem ser rimas brancas. Temos versos brancos, que são versos que não possuem rima. Essas rimas, elas também são classificadas em relação às sílabas, as sílabas poéticas. Então, monossílaba, dissílaba, trissílaba, tetrassílaba, pentassílaba, hexassílaba, heptassílaba, octassílaba, eneassílaba, decassílaba, endecassílaba, dodecassílabo, verso bárbaro. Então, assim, dependendo da quantidade de sílabas poéticas, nós temos essa classificação também das rimas. Também temos a classificação das rimas em relação à disposição delas no poema. Então, por exemplo, se elas são mistas, quando elas não têm uma posição regular. Então, por exemplo, de uma eu sei, entretanto, que cheguei a estimar, por ser tão desgraçada, tive-a hospedada a um canto do pequeno jardim, e era toda arriscada, de um traço cor de mar e um traço casmezinho. Então as rimas estão extremamente embaralhadas assim, em uma posição regular. Podem ser rimas emparelhadas quando é, por exemplo, a rima AA, BB. Tipo, no rio caudaloso que a solidão retalha,
Na funda correnteza, na límpida toalha, deslizam mansamente as garças alvejantes nos trêmulos cipós de orvalhos gotejantes. Podem ser interpoladas ou opostas, né, quando temos A, B, B, A. Então, mais de 1000 anos-luz já separado. Naquela hora, do meu pensamento, o filme de uma vida, ínfimo momento, o derradeiro instante havia impregnado. Ou podemos também ter, nesse tipo, rimas alternadas ou cruzadas, quando é AB, AB. Então, amor, essência da vida, é uma expressão de Deus. Alma, não fique perdida, ele luz dos dias seus. Né? E, a partir disso, também temos as classificações dos versos, né, que é um conjunto de sílabas. Também em relação à quantidade de sílabas. Né? Então, versos monossílabos, versos dissílabos, versos trissílabos, até versos bárbaros também. O último gênero que a gente estudou, a parte da visão clássica, da divisão clássica de Aristóteles, foi o gênero dramático. Né? Nós vimos que esse gênero ele é caracterizado pela representação, né? Pela ação, pela encenação. Né? É o famoso teatro. Aqui está muito relacionado a questão dos atores com a plateia. Então, a relação do ator com o tu, o voz, né? Com a plateia. Então, com a segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural. Né? E essa representação, essa ação, essa encenação de acontecimentos, de cenas, ela está muito relacionada com o que eles querem provocar no espectador. Então, toda essa representação, ela procura provocar algum tipo de sentimento, algum tipo de emoção a quem está assistindo. Então, algum terror, algum sentimento de piedade, algum sentimento de catarse. E aí, por isso, esse texto, o gênero dramático, os textos dramáticos, eles são divididos em diálogos, uma estrutura dialogada e apresentam muitas rubricas, né, que sinalizam mais ou menos, o diretor ele sinaliza mais ou menos a postura que ele espera do ator no palco, o tom de voz, o que ele tem que fazer entre uma cena e outra, as famosas rubricas. O teatro, né, eles possuem alguns subgêneros, como por exemplo, a tragédia. A tragédia, ela é caracterizada por ter um final infeliz, né, por ter um final destrutivo, né, e um final irreversível, que não pode ser mudado de forma alguma. Geralmente, os personagens, eles lutam contra alguma coisa, contra forças poderosas, forças muito mais poderosas que elas, e eles acabam sendo vencidos pela morte. Né, eles morrem, então tem um final trágico, uma tragédia. Como a gente está falando aqui desses gêneros que surgiram lá na Grécia Antiga, o tragediógrafo mais famoso, que possui as maiores tragédias da Idade Antiga, é Sófocles, né? Com Édipo Rei, por exemplo. Temos as comédias que elas são ao contrário das tragédias. Né? As comédias elas possuem finais felizes e também finais irreversíveis, em que elas criticam os comportamentos mais ridículos do ser humano, criticam costumes sociais, né? Mas com um final feliz. Seguindo a mesma linha, na Grécia Antiga temos, por exemplo, Aristófanes. Temos os dramas, então as peças mais dramáticas, que é a junção das tragédias mais as comédias. Então, não temos, ou temos finais felizes, ou temos finais trágicos, né? Mas esses finais, eles são reversíveis. Eles poderiam ter sido de uma outra maneira, né? Mas aconteceu de tal forma, né? Então, geralmente, tem uma trajetória muito intrigante, de difícil solução. Quando ela se resolve, tem meio que um decreto, ou um final feliz ou um final trágico, mas que, se tivesse mudado alguma coisinha antes, poderia ter tido no final um final feliz, por exemplo. Temos os autos que são peças teatrais mais relacionadas com a questão mais da religião, mais com a questão mais moralizante. Então, por exemplo, temos Gil Vicente, com o Alto da Barca do Inferno. E temos as farsas. As farsas são peças teatrais mais caricaturais, e que elas criticam valores, questões sociais, sem pudor nenhum, justamente pela característica de ser muito caricatural. Então temos, por exemplo, também de Gil Vicente, a farsa de Inês Pereira. Saindo um pouquinho daquela divisão mais clássica de Aristóteles, lá na Grécia Antiga, nós temos um novo gênero, o gênero narrativo, que é um gênero que ele surge com o avanço dos textos em prosa, mais ou menos no fim do século XVIII, no início do século XIX. E aqui nós temos, por exemplo, os contos que são narrativas que possuem um único acontecimento. Então, por exemplo, os contos de Clarice Lispector, no livro Laços de Família, os contos de Guimarães Rosa, no livro Sagarana, né? Nós temos as novelas, que são modelos intermediários entre o conto e o romance.
Então temos, por exemplo, as grandes novelas de Edgar Allan Poe, as novelas de Conan Doyle, que é o autor de Sherlock Holmes, por exemplo. Temos as novelas do próprio Guimarães Rosa, como A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Temos, de fato, romance, que são as narrativas mais longas em prosa, em que elas possuem um conflito central e vários conflitos desencadeadores desse conflito central, então vários conflitos secundários. Então nós temos uma novela também, um romance também de Guimarães Rosa, que é Grande Sertão Veredas. Temos romances de Graciliano Ramos, como, por exemplo, Vidas Secas, São Bernardo. O próprio Senhor dos Anéis, por exemplo, é um romance. Temos crônicas, que são textos mais breves e mais simples, que são textos que possuem relações com fatos do cotidiano, com um tempo cronológico mais curto. Né? Então tem uma que chama de humor, que chama de crítica, uma linguagem mais simples. Então nós temos um dos maiores críticos da literatura brasileira, é Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo. Temos as anedotas, que são textos mais que possuem um certo grau de graça, de ironia. Como eu sempre falo, né, gente? Quando a gente fala de graça, de sarcasmo, de humor na literatura, a gente não está falando de dar gargalhada com alguma coisa. Né? A gente está falando de humor irônico, de humor sarcástico. As anedotas, elas representam bem isso. O apólogo, que são textos relacionados com a moral, textos mais relacionados com a moral. Temos, por exemplo, Machado de Assis. Não são fábulas, tá? São textos breves e curtos que possuem uma moral, mas não são fábulas. A fábula é um outro tipo de gênero literário, do gênero narrativo, mas a diferença da fábula pro apólogo no apólogo são personagens reais, são personagens humanos. E na fábula os personagens são animais, mas que também possuem uma moral no final das contas. Então, gente, com isso a gente conclui essa aula de gêneros literários, com esse aprofundamento, mais uma vez falando aqui do que é cada gênero, das principais formas de cada gênero, e de uma vez por todas, na semana que vem, nós iremos começar de fato a estudar literatura. Então também não se preocupe também quando eu falo assim, o conto da pessoa, porque nós vamos estudar tudo isso com muita calma daqui pra frente. Então não se preocupem e até a semana que vem.